Aí tá. Bueno, entramos aí na predicação de hoje, domingo 17 de agosto, dia del Niño, ser como niño. Não, esse não é o título da predicação, pero esse é um dos mensagens. Jesus nos ha mandado ser como niños. Hoje não predicarei sobre ninho, ninhês, infância, nada relacionado a isso, a ser como ninho, pero uma grande bendição a todos os ninhos de Argentina, não? Que hoje se celebra em Argentina. Não sei em qual outro país mais se celebra. Em Brasil não se celebra hoje, por exemplo, não? Quizá outro país de língua hispana também se celebre hoje. Bueno, vamos ao texto dessa manhã. Eu quero falar de o tema principal, o título é Dando sempre graças por todo ao Deus e Padre. Inclusive me copiei da Bíblia, não? Aí me hice uma cópia, não? Me copiei tal qual habla o versículo de Efésios, capítulo número 5, versículo número 20, Efésios, capítulo número 5. Não vou predicar Efésios todo, o capítulo 5, não vou, por suposto, tenho que entrar sempre no contexto, não? Do mesmo livro e assim uma breve, vamos dizer, exegeses, não? Vendo aí os temas principais e tudo mais. Pero o principal é o versículo de número 20. Vamos a lê-lo, por lo tanto, solamente ele, que diz assim, 5:20, Efésios. Todos encontraram, não? Sim, é fácil de encontrar. Dando graças sempre dando sempre graças por todo al Deus e Padre em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está mandando dar graça sempre, não? E a palavra sempre aí, em grego, bueno, quer dizer igual em espanhol, não? O que é sempre? É até difícil para nós outros a palavra. Quando o dicionário também tem dificuldade em dar significado a todas as palavras. E quando as palavras não têm sinônimos, quase, não? Que hace o dicionário? Ele hace uma frase para expressar o que essa palavra quer dizer. E eu pergunto a Luz Irmã, o que é sempre? Aí os três falam sempre. Por suposto que vão ser redundantes, porque é tão óbvio, é tão... Não? Sempre quer dizer em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E isso quer dizer também em grego. Não é algo ocasional ou circunstancial. Se passa isso, aí eu dou glória a Deus, não? Eu dou graças a Deus se me passa algo muito bueno. Ou se, bueno, se realmente passa algo muito bueno, não? Graças a Deus, o graças a Deus e a gratitude nossa a Deus sempre está relacionada a bendições. Quando recebemos bendições, damos graças a Deus. Pero o Senhor nos ensina por meio de sua palavra que devemos dar graças a Ele. Quando? Sempre. Graças, muitas graças. Quando também nos vai mal a coisa, não? Em momento de provações, de angústia, no momento que te vai mal, não creia que está te indo mal, porque a verdade nunca nos vai mal. Nos dói, nos angustiamos, temos medo, porque somos seres, o quê? Humanos, humus. De la palavra mais que dizer. É a própria palavra, humus, saigo del polvo de la terra, uma nuvem. Sou humano, então seja, eu vou sentir medo, vou sentir frio, vou sentir calor, vou sentir dolor, me dói, não? Se me corto, que vai passar? Vou sangrar, não? E tu sangue que color és? Rojo, não? A não ser que tenha alguém de la nobreza cá, que tenha la sangue azul. Não somos extraterrestres, nossa sangue não é verde, nossa sangue é roja, somos iguais, todos, é branco, é negro, é morocho, é corrito tiradito, corrito mais grande, todos somos iguais, não? A todos nos dói. Agora, em meio a problemas e a dificuldades, nós outros solemos o que? Não dar glória a Deus.
porque creemos que esses momentos não são momentos dignos de dar glória a Deus, porque são momentos malos, ou porque simplesmente são frutos de nossos pecados, que realmente pode ser, eu posso passar um momento mal decorrente a meu pecado, não? Fruto de meu pecado, ou posso passar um momento mal fruto del acaso, que eu já he explicado isso várias vezes, não? Imagina, os irmãos trajeron paraguas? Não trajeron paraguas, e se empieza a chover de repente, não? Aí vão passar um mau momento que sabe de mojar-se, de a sua casa mojado, salvo os irmãos que vieram de alto, não? Pero isso seria algo malo, isso seria algo que passa a todos, a chuva, o sol, os problemas. Então, em grego, sendo aí uma breve exegese aí desse versículo, não? Ele sempre não quer dizer algo ocasional ou circunstancial. É uma gratidão que deve ser contínua, não? Inclusive, remédio ao sofrimento, por suposto. Por todo, e todo é igual a espanhol, não? Há palavras em grego que, por suposto, são diferentes da língua espanhola, como o português, que é uma língua hermana porque vem da mesma família idiomática, não? Vem do latim, tanto o português como o espanhol, como também italiano, francês, romano, não? E outras línguas que são românticas, que vêm diretamente do latim. Pero tem diferenças em significados das palavras. Pero no caso acá, todo é o quê? Todo, não? Todo é um adjetivo, não? Que está qualificando aí o verbo. Claro, porque o adjetivo, não? O adjetivo qualifica o verbo e o adjetivo não, advérbio, perdão, é um advérbio. O advérbio qualifica o verbo, e o adjetivo qualifica o substantivo. Por exemplo, el pastor é hermoso, não? Aí seria o pastor é um substantivo, não? E o que qualifica hermoso, aí seria um adjetivo. Pero no caso é um advérbio de intensidade, todo, que põe todas as coisas adentro, que engloba todo. Por todo, inclusive lo bueno e lo difícil. Isso se trata de reconhecer o quê? Soberania de Deus em nossas vidas. Hermanos, no cotidiano de nossa existência, é muito difícil que nós outros reconozcamos, está bem, não? O verbo, não? A Deus em todo. É muito difícil. Eu tentei gravar alguns videozitos, que eu gravo esses videozitos assim dos animalitos. E me gusta aquela tarde, vem um montão de cotorrita, e há um relio acá, não? Entre elas. E eu tirei panzito, e no outro dia agarrou o pão, o pedaço de pão era do tamanho 10 de casa. Não? E, por suposto, não conseguiu comer. E se cajou. Quando vi no agarrar no piso, la perra foi agarrou o pão. E me venia à cabeça, não, os versículos que falam de los pájaros, da provisão de Deus, de que alguém nos alimenta sempre, algo passa sempre, não? E eu me quedava comparando a minha vida de como nós outros somos tão pequenos em não parar e quedarmos presos à nossa soberbia, à nossa maneira de ver o mundo de uma maneira tão desacerbada e à la vez eu miro a tele, não? Porque sou um ser humano normal, miro a tele e vejo tanta gente com tanta plata, com tanta fama, com tanta angústia no coração e passando tão mal. Não? Essa semana tive um juízo aí de uma modelo famosa, não? Como ela já passou na vida? Coisas que estão ocorrendo que está nesse exato momento acá na bicha. Acá cerca de nós outros ocorre isso. Aí nós outros pensamos, bueno, isso é normal ocorrer em meio de los pobres, não? De los miseráveis. Pero ela é rica, é famosa,
e também ocorre. Ou seja, nós outros criamos estereotipos em nossas cabeças de felicidade, modelos de coisa que é buena. Isso é bueno. O solo serei feliz quando chegar aí. E Deus nos ensina a estarmos contentos por todo. Ele diz sempre e por todo. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vou dizer sobre isso, não? Estou solamente fazendo a exegese, a introdução e essa pequena exegese. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está referindo-se que Cristo é esse mediador e é o motivo pelo qual eu tenho que ser grato. Não há nada. O melhor de Deus está por venir, não? É aí o título aí de monte aí. Predicação. Aí passou o tempo dele, o melhor. Já escutaram essa frase, não? Nunca escutaram? O melhor de Deus, venha. Está por venir, venha. Como habla cá? Está por venir. E aí pararam com isso agora, não? Porque começou um clichê muito grande. E agora é lo novo. O novo de Deus. Deus vai ser algo novo. Por suposto, não é tudo isso não é mentira. O melhor de Deus está por venir, é nesse sentido de que o melhor de Deus o que é isso? Não é que vai ter um auto novo, um auto 0 km, uma casa nova. O melhor de Deus é tu morte. Quando vão morrer, aí vai alcançar o melhor de Deus. E na verdade, o melhor de Deus já vindo, já se concluiu naquela cruz, que foi a salvação. Foi o justo Jesus morrendo por Jô injusto, por Jô um pecador, miserável pecador, mortos em meus delitos e pecados. Até hoje não consigo parar de pecar. E aunque eu não peque, eu sigo sendo um pecador, porque não somos pecadores porque pecamos, somos pecadores porque já somos pecadores, não? Pero em Cristo, sim, somos nova criatura, em Cristo somos, em Cristo. E ele diz acá, o escritor, quando habla em Efésios 5:20, não? Que o escritor, no caso, acá é Pablo, que depois vou falar do contexto dele, não? Quando ele habla em nome do Senhor Jesus Cristo, ele está nos dando esse, como diz a palavra já em hebreu, esse ágio, que seria um bilhete de entrada, não? Aras, garantia. Ele está dando essa garantia de que, irmão, tudo será hecho em tua vida. Quedes tranquilo. Não quero dizer com isso, bueno, pastor, menos mal que me dijiste. Menos mal que me dijiste, pastor. Então, eu me sento, vou tomar uma água de coco, de frente para o mar. Por isso que eu vim para a Argentina, não, para não me tentar a quedar já de frente para a playa, em Rio de Janeiro, tomando uma água de coco e mirando as olas, não? Mirando o paisagem, tão hermoso. E vim para cá, para sofrer, não, para ser bendizido. Não quero dizer que eu vou me quedar estático sem ser nada, por supor, eu vou trabalhar, eu vou comercializar, eu vou estudar, eu vou progressar, eu vou viver, vou comprar, vou vender, não? Vou ter filhos, vou me casar primeiro para ter filhos, não tenha filhos sem se casar, que casando, tendo filhos já é um problema, imagina sem casar e ter filho, é mais problema todavia, não? Vou casar e tentarei não separar-me, isso seria maravilhoso, não? Pero, bueno, às vezes não é possível, e se não é possível, é bueno separar-te, que também é bueno, não? Quando não é possível estar juntos, separar-te. Que vamos a ser, não? O ideal de Deus é que não se separe, pero se não se pode estar junto, que se separe, não? Então, mientras estou aqui na terra, minha vida seguirá. Vou seguir minha vida. Não vou quedar um vago, esperando tudo de arriba. Como eu dizia acá, o ángel não vai mandar, já vai vir, Deus não tem hoje que ser o que ele hizo no passado, aunque pode ser que ele haga se for necessário. Pero ele não vai quedar sendo em tua vida, se tiver voz de braço cruzado e, bueno, estou cá, Senhor, mandar aí os cuervos a trazer-me uma picadita, um assadito, não?
Ora, se há necessidade, Deus vai enviar todas as possibilidades, toda a ajuda possível, vai esgotar suas, ou seja, vai esgotar suas possibilidades, é um eufemismo, não é? É uma maneira delicada de dizer, Deus é infinito, nunca se agota as possibilidades de Deus. Então, se Deus vai fazer algo por nós outros, se há necessidade, por suposto que sim. Pelo que nós outros temos que ser é manter esta confiança. Por quê? Porque Cristo é esse mediador, é o motivo mais grande de minha gratidão. Ou seja, eu não tenho... Vocês sabem que em nossa língua, barro acá a botella para quedar melhor, essa botella é muito grande, não veio a luz, irmão. La doble negação, que quer dizer? Quer dizer, doble não quer dizer sim. Não? Isso em la língua é assim. Não? Quando eu digo não quero, então se quero. Você está dizendo que não quer, então se quer. Bom, vocês não usam muito isso no espanhol. Em português se usa bastante. Pero acá se usa também. Eu estou dizendo que não usa muito, pero se usa. Como na matemática, mais com mais é mais com menos é menos e menos com menos dá mais, justamente. É como na matemática. Em la gramática, nas orações também funciona da mesma maneira. Por quê? Porque eu dizia isso? Porque Cristo, que é esse meu modelo que me dá essa graça, essa bendição, simplesmente não há motivo para que eu não há, é uma negação, para que eu não, outra negação, para que eu não dê graças a Deus. Entenderam? Aí eu estou usando a doble negação. Não há motivo para que eu não dê graças a Deus. Se não há motivo para que eu não dê graças a Deus, o que quero dizer com isso? Tem calor? Tem frio? Eu te empresto minha campeã. Se não há motivos para não dar graças a Deus, o que quer dizer isso? Que sim há, que só há. Se eu não tenho motivos para não dar graça, qual o motivo que eu teria para não dar graças a Deus? Nenhum. Não pode ter motivos para não dar graça, já que o texto, quando está falando em nome do Senhor Jesus Cristo, está referindo-se à obra que já está hecha. Como Jesus disse, tetelestai, el hecho está consumado, já está hecho todo. Então, se eu não tenho motivos para não dar graças a Deus, e aí está a doble negativa da oração, da qual eu acabei de dizer e explicar. Não? Menos com menos será mais nesse aspecto. Se falar da matemática, pero vamos falar da língua não mais. Que é isso que está querendo dizer Pablo. Mirá, estamos falando de Jesus Cristo, que é o nosso garante, que nos garantiza. E ele, mas morreu, ressuscitou, ascendeu e deixou outra garantia. Não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo como garantia de lo que iba a ser hecho. Não? Temos que acordar. Como estou predicando só esse versículo, quero fazer a exposição acerca, vou me profundizar um pouquinho mais no texto, não? No contexto histórico. Pablo escreveu isso acá, de frente para o mar Mediterrâneo, comendo um pescadito assado, não? Na origem do mar. Pablo se inspirou. Pablo, que era rico, não? Ele era rico, sim, era rico. Que o seu papá fazia nada mais que nada menos tenda para o exército romano. Logo, era um tipo muito rico. Havia comprado a nacionalidade dele, não? Nacionalidade não, como é que é o nome? Cidadania, não? Um nogis que ele comprou, ou que quiçá ele ganhou por um acto, se ganhava por um acto generalmente de bravura, não? Generalmente se vai proteger ou de alguma maneira proteger o império, os interesses do império ou o imperador diretamente
com a vida, não? Iam matar o imperador, e voz de Richter, e, bueno, salvou. O tipo ia matar, vós entraste na frente e golpeaste o tipo e salvou o imperador. Assim se ganhava lá por um resto de honor, não? Ou por plata. Seguramente ele deve ter comprado, não? Porque historicamente não se tem esse dado de que passou algo com algum imperador, que alguém salvou, e esse era justo o papá de Pablo. Bueno, ele era rico, e ele não estava aí sentado na origem do mar Mediterrâneo, que é um lugar hermosíssimo, não? Até hoje. Não. Hermanos, ele estava preso. Efésios é uma das cartas da prisão. Ele estava preso, como Jodi e Agé. Agé, lá amanhã, ou antes de Agé, que prediquei também de uma das cartas da prisão. Ele estava preso. Ele estava passando por um momento muito difícil. E aí ele escreve isso à luz de Efésios. A restosante que ele passou e lugar hermoso, não? Éfeso era um lugar hermosíssimo, um lugar próspero, um lugar lleno com uma cultura hermosa, diversa. Era as cidades mais grandes e mais bem desenvolvidas. Ela metrópole mais, uma das metrópoles mais, não? Hermosas e também financeiramente buenas e prósperas, e tudo de bueno estava já. E ele escreve a eles: não, dê glória sempre, dá graça sempre. Será que se tivéssemos presos nós outros, não? Injustamente, porque uma coisa é preso por um delito que ensejou, por algo errado que ensejou, outra coisa é que nos passe algo injusto, que nos doela. A vida em si é injusta, não? A vida em si é injusta. Eu nem vou falar de injustiça no tema, no texto, a vida em si é injusta. Pero esse era o contexto de Pablo. Não era, como dizemos aqui em Argentina, um nene de pecho, não? Era um chavão experimentado em problemas, em dolores, em sofrimentos. Sim, ele diz em Filipenses, sim, José tem plata. Sim, eu era rico. José tinha muita riqueza, ele era rico, pero se isso pobre por ele evangelho, não? Todos queremos nos ser ricos, pero será que queríamos nos ser pobres por ele evangelho? É muito difícil, não? Por isso Jesus disse que a riqueza vai ser muito difícil que o rico entre no reino dos céus, não? E graças a Deus ele não disse que será impossível, ele disse que será difícil, porque nós outros ponemos em nossas possessões lá toda a possibilidade a qual temos, toda a nossa sabedoria e nossa eu quero falar confiança, aí tá, e toda a nossa confiança de los recursos de los quais podemos ter para o quê? Comer, viver, não? Nós outros vemos que inclusive em momentos muito duros do decorrer da história, não? Os ricos lograram se salvar por sua riqueza. Freud, ele viveu um momento da guerra, pero ele não morreu. Ele era judio, estava já arriba, e não morreu no Holocausto, Freud. Não? E quantos judios morreram? Quantos puderam ser salvos por meio de sua plata? E outros não puderam nem a um com sua plata ser salvos, não? Por suposto, muitas das vezes, quando temos muitos recursos a nosso alcance, nós outros, o primeiro que hacemos também é menosprezar a estes recursos. Coisas que eram muito importantes para nós outros passam a ser não tão importantes assim. Não? E começamos a não desfrutar. E como diria Maslow, em La Pirâmide que ele propôs, nunca chegamos à autossatisfação, porque sempre estamos buscando mais e mais. E por suposto, não vamos a chegar. O que aprendemos com todo esse texto de Efésios? Eu já estou terminando. Essa vida llena de gratidão nos vai proporcionar algo em nós outros, não? Nos proporciona o quê? Câmbio. Nos proporciona ele ser cristiano real. Porque não há como ser cristiano sem ser grato.
Por quê? Porque Cristo não vai ser nada por mim, não é por lo que Cristo vai ser. É por lo que Cristo já falou isso, e Deus vai ser algo mais? Por suposto que sim. Ele me dá a vida, me dá a capacidade de falar, e se eu não falar, Ele vai proporcionar alguma capacidade, mano. Algo Ele hará, não? Efésios acá 5, e mesmo dentro do contexto, não, nos sugere uma vida llena do Espírito Santo. Se vemos o 18, ele explica, não embriaguez com vinho, com a dissolução, antes de serem llenos do Espírito. Para ser grato, eu tenho que estar lleno do Espírito. Quando analisamos nossas vidas, analisem a vida de ustedes. Quando ustedes chegaram a esse lugar cá, ou a qualquer outra igreja da qual ustedes empeçaram, quando ustedes, pastor, eu nasci na igreja, não? Alguns nasceram na igreja. O quê? Dentro da igreja? Não, nasceu no hospital. Bueno, sempre essa broma, não? Alguns são cristianos de la cuna e nem se acordam quando se converteram. Pero, por suposto, há algum momento em nossas vidas que nos acordamos e nos damos conta desse primeiro amor, de onde vimos mais fervorosos. E aí, é o que parece que quando estávamos llenos do Espírito. Pero, na verdade, isso não deveria ser passado. Como diz em Apocalipse, o Senhor dizendo a uma igreja que supostamente tinha todos os dones espirituais, ele diz, ustedes têm que envolver o primeiro amor, não? Porque parece que ustedes estão llenos do Espírito, pero não, terminaram na carne, estão na carne, não estão no Espírito. Então, se o primeiro que passa com um coração dadivoso, um coração grato, é que esse coração vai estar lleno do Espírito Santo. Por exemplo, Davi, no Salmo 34, Davi agradece em meio a dolor, em meio a problemas. Davi é grato a Deus. Poderia dar outro exemplo de Davi, sim, que é um desses textos que eu dije ayer, que um dos textos que mais increíble que os textos que mais me gustam, que está um pouco relacionado com a plata, não? Que isso, pastor, gosta de Malaquia, então? Não, que é o texto de Agé, não com a plata, sino com o sentido de la ofrenda, que la ofrenda não tem que ver com plata. Por isso eu disse que na predicação de hoje não vou tratar de plata. Por suposto, vamos tratar de ofrenda. A gratidão é uma ofrenda a Deus, não? La ofrenda a Deus, do texto de Agé, de Marcos, ao qual estamos estudando, todavia, não quero me adelantar, não, ao texto. Quase me adelantei aqui ao texto. Marcos 14. Essa mulher reconheceu, e semana que vem vamos seguir tratando desse tema. Vocês vão entender a profundidade. Já viram quanto era o valor, não? Era algo que custava muito para ela. Pero depois vamos entrar no sentido de valor, isso na escola bíblica. O que quero falar é esse sentido. Solo reconhece a Deus, solo reconhecemos a Deus quando nos damos conta, sabe de quem? De quem somos. Nós outros somos uma porqueria, somos miseráveis. Estávamos mortos em nosso dele. Sabe qual é o problema? Que nós outros somos soberbos e arrogantes e prepotentes e venimos a Jesus. Eu vou a Jesus porque vocês sabiam, eu estava vendo um predicador falando de dados que são reais. Essa coisa de apelo, de chamar as pessoas, não? À frente, isso é algo novo, sabiam, não? Isso é algo novo, isso nunca passou na história da igreja. Isso foram movimentos que foram se dando no cristianismo, que de aí eu até culpo os bautistas, que foram um dos primeiros a ser essa coisa de apelo e tudo mais, das campanhas, das cruzadas, de Billy Graham e tudo mais, e começou essas coisas de apelo, de chamar a pessoa e tudo mais. Nunca foi assim na conversão de la gente. La gente se convertia porque entendia, eu necessito de Deus, eu estou perdido em meus pecados. Aí nós outros dizíamos que venia cá ter um encontro com Deus. Aí a pessoa encontra Deus. Não, Deus é que me encontrou a mim. E essa glória de Deus reflejada em mim, você vê quem sou eu e quem és Deus. E quem era eu e quem sou eu agora em Deus. Não, eu era
uma porcaria, morto, malo, feio, tudo que hago é mal. Pero em Deus, aí é outra coisa. Em Deus eu sou perfeito, sou la noiva de cordeiro, estou adornado de velo de branco, vestiduras blancas. Pero eu, Antônio, que sou um pecador, sou um miserável. Que passa que uno pensa, não mato, não roubo, não fumo, não me prostituo, não uso drogas, não traiciono minha mulher, sou re bueno. Não sou re bueno. Vou ter que refletir-se a Cristo e se dar conta de que, tá bem, vó pode não ser essas coisas, pero vós sou soberbio, sou arrogante, sou mesquino, sou avaro bastante, às vezes. Não confiais em Deus para nada, ou seja, sois um incrédulo, porque não crê em Deus. Se parou para ser essa autoanálise? Não estou falando de vocês, eu estou falando de mim, tá bem? Eu estou falando de mim. Se vocês creem que a predicação para vocês, dão glória, não? Dão glória que recebe a vitória. Amém. Se querem tomar essa predicação para vocês, pois eu estou gravando que é para mim em primeiro lugar. Quando eu estou fazendo a predicação, é para mim. E Deus lo sabe. Então, se um dos textos que mais me gusta é esse, dessa mulher samaritana, e o outro, samaritana não, essa mulher que, no caso de Marcos 14, foi Maria, a irmã de Lázaro e Marta. Pero Davi, quando chegou à era de Araúna, não? Ele tinha todo aí. Porque se ele sacrifica a Deus, não seria válido o sacrifício? Sim, seria. Porque ele está sendo um rito de ofrenda a Deus, de sacrifício a Deus, sim ou não? É válido? É válido. Pero ele disse, não quero que vó me dê, porque o tipo deu para ele lá a terra, deu para ele lá a ofrenda, deu tudo para ele. Ele disse, não, eu não quero ser algo para Deus que não me custe. Não vou ser algo para Deus que não me custe. E só hacemos algo para Deus que não nos custa. Isso não é gratidão. A gratidão é reconhecer o que Deus já isso. E aí, por suposto que, irmãos meus, eu estou dando um exemplo de los textos que me gusta, que você é a Deus, que eu vou ser a Deus por tudo o que Ele me ha hecho, não? Como diz o Salmo, até Davi, que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me hecho? Nada. Ele diz, tomarei a copa de salvação, não, mas que você, Jô? Essa cá é uma copa de água, a copa de salvação é mais rica. Que pode ser Jô? Que pode dar Jô a Deus? Nada. Por isso, não se trata de plata. Pero a gratidão é reflejada em hechos. No mínimo, eu me congrego, no mínimo, eu contribuo, no mínimo, eu estou, no mínimo, eu me esforço para ser melhor. Por suposto que não sou melhor. Primeiro, não sou melhor que nadie acá. Eu tenho que ser melhor que eu mesmo. Eu tenho que melhorar-me a mim. Não pode ser o mesmo. Então, se essa é a gratidão, o exemplo de Abraão, não? Que estava já com seu filho e disse, Deus proverá. Mirá a gratidão e a fé, não? Ele foi grato a Deus. Ele disse, se mato, se Deus me deu, é meu. E se Deus lo quer, é dele. E ponto final. Não tuvo meio término. Se o pastor chamar a atenção de tu filho, isso não passa cá na igreja, glória a Deus, não? Glória a Deus que isso não passa cá na igreja. Pero hoje eu já he visto em minha igreja em Brasil, que é grande, e já é muito mais ordem que acá. Acá é simples, somos simples, não? Pero o ninho correndo na igreja sendo lío, já jagara e tem luz de água e tudo, e a gente às vezes se morre e depois já não quer mais congregar. Pero é assim, não? As igrejas grandes, os ninhos nem estão na reunião, tem a salita, tem um montão de coisa, não? Para que o ninho não moleste. Pero oferecer a seu filho, imagina, não? E isso é gratidão. A gratidão em todo momento e por todo, ou seja, vai produzir um fruto do Espírito e a gratidão tem que ser contínua. Não é vamos fazer um acto profético acá de gratidão. Não? Os actos proféticos sempre são o quê? Plata, não? Termina aí, se resume aí em plata e nesses movimentos novos da igreja. Os atos proféticos são plata. Não hacemos acá nada de acto profético.
És uma vida de gratitude. Quando ele diz sempre por todo, não dá graça sempre por todo, nos desafia o que é confiar em Deus em todas as circunstâncias, em todo momento, que é mais do que Jô é hablado. E um exemplo mais traigo, Rob. Que isso, Rob? O Senhor deu, o Senhor sacou. Bendecido seja o nome do Senhor. Lá a mulher estava falando com ele, estava enojada. Ela também perdeu os filhos. Era normal que ela estivesse enojada. Ela perdeu também toda a fortuna, perdeu os filhos, perdeu todo o que tinha. E ela disse, Rob, já não há mais nada. Já não há mais nada. Esse Deus, esse pacto com esse Deus que vai ter nele não funcionou. Não? Como creemos que a religião, que o cristianismo é uma máquina de hacer plata, é um bingo, não? Eu vou, tiro a sorte, pongo tanto que vou receber tanto, la quinela ganha de acordo com o que joga, não? Uma proporção com o que se joga. É uma quinela, la quinela celestial. Eu pongo tanto e, bueno, se dá sorte hoje, o anjo está venindo com a bendição. E se hoje me toca a mim, se tenho sorte, me vai tocar a mim. Não? Então, se estamos servindo a deusa de destino, e era o que os do Antigo Testamento, os personagens adoravam, não? Que eram os cultos a los árvores, a símbolos sagrados para eles, buscando o seu destino, seu azar. A ver se tenho a sorte de que me passe algo. Não, na vida com Cristo é diferente. Eu sou fiel a Ele porque Ele é fiel a mim. Então, eu entendo e isso se refleja por meio de gratidão. Eu sou grato. A gratidão me move a ser algo. Como eu digo que amo, se não hago nada. Não? O amor é expressado por meio de hechos. Essa gratidão é um outro exemplo mais, para passar assim rápido, Sadraque, Mesague e Abednego, me encanta esse texto, é um dos textos também de Los Passagens que me encantam de outra maneira, por isso eu digo, não há um texto que me gusta mais na Bíblia, há vários, não, pero esse texto, a ironia de ellos, não, eu me imagino eles mirando a cara do rei, e ou esses tipos estavam re louco, ou realmente tinham uma fé terrível, não? Porque, irmão, vai estar vendo aqui o tipo aumentou tanto o fogo que os tipos que estavam aumentando o fogo morreram. E eles estavam aí para ser tirados, e eles estavam vendo. E o rei disse todavia na última hora, bueno, dá-lhe, muchachos, dá-lhe. Escutem, vai sonar o sonido da trompeta e do corno e ustedes adorem a estátua. Eles disseram, rei, vó pode sonar o que queira, vó pode ser o que vó queira. Não vamos adorar, porque só vamos adorar nosso Deus. E mais, nosso Deus tem o poder, Daniel capítulo número 3, nosso Deus tem o poder de nos salvar. Pero mais todavia, se Ele não quer nos salvar, não há problema nenhum, nós outros vamos a morrer. E se isso não é fé, isso pode predicar outro dia, não? Então, ser gratos em todos é em todo momento. Eu creio que com a morte é o nível, não? Sempre é algo em nossas vidas que nós outros dizemos aí, até que cheguei, não? Não me toque em nisso. Sim ou não? Como diz minha mulher? Como é que é? Que habla às vezes? Aí é meu limite, não? Aí é minha. Ai, já me ouvi o nome. Pero como se dizer, até cá é meu limite, não? Ou seja, nós outros, não estou falando de ellos, eu hablo de todos nós outros, não? Eu estou dando um exemplo, pero meu uso a palavra que vos hablar sempre é. Até cá é meu limite, não? Até que cheguei, não. Quer dizer até cá é meu limite, pero até cá, um exemplo, não? Pero é verdade, nós outros ponemos limites, até cá podemos chegar. Não, porque não está referindo-se a isso, está referindo a outra coisa. Tá cá. Em nisso não me toque, Deus, porque se Deus me toque nisso, já está.
se cai a casa toda, minha casa se cai. Não? É como se fora uma estrutura que temos que, se rompe, se cai todo. Não? E não. E Deus está dizendo, não. Nós outros, como Pablo disse e prediquei outro dia, justo prediquei ayer ou antes de ayer, qual seja a lanchura, a profundidade. Não? Nós outros somos muito mais imensos, porque estamos em Cristo. Em Cristo, eu não tenho limite, não é que eu suporto até aí, eu suporto até onde Deus me diga que eu suporto, porque nele eu suporto tudo o que Ele me diga que eu suporto. Não que nós outros ponemos interruptores, ou ponemos até cá, depois de cá não se pode passar. E esses muchachos, e a morte, eu dizia, a morte é uma señal, não? Generalmente a morte, quando estamos deparados com a morte, é nosso limite. E para o cristiano não, porque nós outros vencemos a morte junto com Cristo. Nós outros não temos limite, porque Deus não tem limite. O impossível para os homens é possível para Deus. Deus está com nós outros. Então, essa gratidão está centrada em Cristo. Nossa gratidão está anclada nessa obra redentora de Cristo. Só podemos dar o quê? Graças. Graças e graças. Glória e honor. Só podemos ser gratos. E eu quero tocar uma alabança, aqui a hora no final. Eu vou orar antes, porque assim, a alabança eu não vou pôr na predicação, não. Vou deixar a predicação sem a alabança, pero na gravação, não? Pero sejamos gratos ao Senhor, irmãos, e que essa gratidão se reflete em tua vida. Pense nesse texto, viva de acordo com esse texto. E se nós outros lejamos o contexto do texto, vai ver que está falando de unidade, está falando de... É tão lindo quando eu vejo os irmãos unidos e hacem coisas tão hermosas para a igreja, ou entre si hacem coisas tão hermosas. Me pongo feliz quando um irmão visita o outro e eu vejo o resultado dessa visita, veio o resultado de algo positivo. Porque às vezes os irmãos se juntam para... Na orelha do pastor queda queimando. Glória a Deus. Não, é broma. Hablem mal ou hablem bem, pero hablem de mim. Podem falar de mim que me encanta. Não me dá gente, não me importa com isso. Vamos orar, porque senão eu empeço a falar pavada. O importante é falar da palavra de Deus, é ser gratos. Padre, que daremos a Ti, como diz Tua palavra, por tudo que Tu nos has dado. Queremos sumergir no rio de Teu Espírito, tomar essa copa de salvação. Queremos glorificar e exaltar Teu nome. Queremos ser gratos a Ti. Queremos ter um domingo esplêndido, aunque o dia começou gris, pesado, mas vamos ter um dia completos em Ti. Como cantamos nas alabanças, experimentamos Sua glória e Sua graça, porque Tu estás presente em nossas vidas, Tu estás com nós outros, assim crescemos. Tua fidelidade, Tua justiça, Teu amor nos bendize sempre, Tu nunca nos derra. Graças, Senhor. Graças.